Continuando a nossa série de vídeos aqui sobre o diagnóstico diferencial de autismo, hoje eu trouxe o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é um transtorno às vezes também confundido com um quadro de autismo, sobretudo em uma avaliação inicial, em uma primeira conversa, porque sim, existem alguns pontos de contato, alguns pontos de interseção, por isso eu sinto que vale a pena conversar sobre esse transtorno. Então, a personalidade, como o próprio nome já diz, depende de uma construção ao longo da vida, ao longo da infância, da adolescência, que a personalidade vai sendo formada, uma personalidade mais definitiva, mais estável. Então, o diagnóstico de transtorno de personalidade também geralmente só vem na fase adulta, no início da fase adulta, ou final da adolescência. E no caso do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, nós vamos ver um padrão difuso de comportamento, um modo de operar, um jeito de ser, muito marcado pela preocupação com a ordem, com a ordenação, com a organização do ambiente. Então, essa pessoa tende a ser muito perfeccionista, ela tende a querer controlar o ambiente, as pessoas, os horários. Então, isso aparece tanto no controle mental sobre as suas próprias atividades, as suas próprias reflexões, quanto no contato interpessoal. E isso tem um custo, que é a flexibilidade mental. Então, essas pessoas costumam ser muito rigorosas, muito metódicas, muito, às vezes, conservadoras, tendem a ser muito críticas em relação ao comportamento das outras pessoas. Talvez elas não tenham muita abertura à experiência, é o mais comum, que não tenham essa flexibilidade para determinadas alternativas, tanto de pensamento quanto de comportamento, atividades, não vão gostar de surpresas. A eficiência também delas no trabalho, por exemplo, nos estudos, pode ser muito comprometida. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer que está estudando, está lendo um texto, aí aparece uma palavra lá que a pessoa não conhece. Aí, naturalmente, a pessoa vai buscar no dicionário para saber o significado. Só que essa busca costuma ser muito demorada, então ela acaba perdendo efetividade, acaba não conseguindo estudar tudo que ela gostaria, porque para muito, interrompe muitos estudos toda vez que vê algum detalhe, algo que ela não conhece profundamente, então ela para e acaba não conseguindo render nas suas tarefas. E de acordo com o DSM-5-TR, é necessária a presença de pelo menos 4 de 8 características que eu vou listar aqui. A primeira delas é que a pessoa é tão preocupada com detalhes, com minúcias, com regras, com as listas que ela tem, com o modo que as coisas precisam acontecer, com a ordenação do ambiente, a organização do espaço ou da agenda, com os horários, a ponto de o objetivo principal da sua atividade, dos estudos, do trabalho, ser completamente perdido às vezes, porque ela é muito detalhista e aí acaba adiando demais o resultado. Isso pode deixar as pessoas impacientes e acaba, às vezes, trazendo prejuízos. E esse é um ponto que tem contato com o autismo, porque a pessoa autista também pode ter adesão inflexível a rotinas. O segundo ponto de semelhança é que as pessoas com TPOC, elas podem demonstrar um perfeccionismo muito acima da média e isso interfere também na conclusão das tarefas. Por exemplo, às vezes a pessoa não consegue completar um projeto porque ela tem esses alto padrões de exigência e geralmente são autoimpostos, não são impostos pelo outro, e como ela tem um rigor muito grande, ela sente que não consegue atingir esses padrões. Então a pessoa está sempre insatisfeita e em vez de reduzir o perfeccionismo, aí ela dobra a aposta. A pessoa vai ficando cada vez mais rigorosa, cada vez mais metódica, cada vez mais hipervigilante em relação ao ambiente e às suas próprias atividades ou os projetos, os textos que ela está entregando. E aí isso consome, claro, energia, consome o tempo e às vezes ela não consegue entregar nenhum trabalho. Em vez de entregar um trabalho excelente ou bom, ótimo, ela não consegue entregar nenhum trabalho. E as pessoas autistas também podem ter essa dificuldade, podem ser muito perfeccionistas e acabam, às vezes, perdendo a produtividade, perdendo tempo e às vezes até credibilidade no trabalho por conta desse rigor. Então, a princípio,
essas duas condições podem ter esse ponto de contato. O terceiro ponto de semelhança é ser excessivamente dedicada ao trabalho, excessivamente dedicada aos estudos, ser muito produtivo ou produtiva e não perceber que está deixando o lazer, as amizades, a família de lado. E a pessoa acaba realmente ficando tão focada no que ela precisa entregar, seja um projeto no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, geralmente, né? Porque estamos falando de pessoas adultas, que ela se esquece das outras pessoas. Não dá atenção mesmo, porque a prioridade dela é a produtividade. E nesse caso, o DSM-5TR, ele deixa claro, né? Deixa explícito que isso não pode ser justificado por uma necessidade financeira, porque às vezes a pessoa precisa realmente cuidar da família, então vai trabalhar em 3 empregos, às vezes vai trabalhar pelas madrugadas, mas às vezes isso tem um prazo. Ou então é realmente por uma necessidade. Médicos também, quando se formam, vão dar plantões, então passam muito tempo distantes da família, dos amigos e precisam negociar isso, se explicar, eles mesmos se sentem mal, então talvez se desculpem. No caso da pessoa que tem o TPOC, ela não tem também essa crítica e às vezes, pelo contrário, ela critica o seu entorno por não ter esse mesmo comportamento de dedicação, de foco no trabalho, a todo custo, e fala que para crescer tem que ser assim e tal, e as pessoas acabam estranhando. Então, tem prejuízos para os seus laços afetivos. E no caso da pessoa que tem o autismo, ela também pode ser excessivamente dedicada ao trabalho, só que aí, quando nós estamos fazendo uma entrevista, nós percebemos que as motivações são diferentes. Então, isso pode acontecer porque ela tem dificuldades nas interações, dificuldades para formar vínculos, então talvez ela não consiga fazer amizades, ter um namorado, formar uma família, e isso causa um sofrimento extremo. Em alguns casos é assim, em outros a pessoa também talvez não tenha motivação social, não tenha traquejo, também existe a falta de reciprocidade socioemocional que nós vamos observar desde a infância, desde os primeiros anos escolares, na adolescência também, e aí pelas respostas da pessoa é que nós vamos fazer essa diferenciação. O quarto critério do TPOC é ser excessivamente consciencioso. A conscienciosidade, lembrando aqui, é um fator da personalidade e o sinônimo, né, ou uma palavra semelhante é responsabilidade, confiabilidade. Então, a pessoa que é conscienciosa, ela entrega resultados, ela é muito comprometida com as tarefas, ela é muito responsável com os estudos. Mas aqui no TPOC vai aparecer como excesso de escrúpulos, de pudor. Às vezes a pessoa também, novamente, é muito inflexível quanto a assuntos morais, a regras de etiqueta, ética, a valores. Então, isso parece excelente e realmente nós prezamos pelos valores, pela excelência, pela magnificência, como eu falo com os meus alunos. Só que ser moralista é diferente. Então, todos nós somos humanos, nós cometemos nossos erros e por isso nós sabemos que o outro também tem as suas vulnerabilidades e isso nos conecta. No caso da pessoa que tem o TPOC, não, ela além de se criticar muito e de estabelecer altíssimos padrões morais, e ela tende a cumprir, mas ela fica o tempo inteiro vigiando o ambiente, criticando as pessoas que não têm esse mesmo nível de comportamento dela. Então, isso acaba também afetando os relacionamentos. E, novamente, o DSM-5TR esclarece que esse tipo de comportamento não pode ser explicado por uma identificação cultural ou religiosa. Então, dentro de uma comunidade religiosa, as pessoas vão conversar dessa mesma forma, vão usar o mesmo vocabulário, vão estabelecer as suas regras, vão seguir, mas a pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ela excede esses padrões. Então, mesmo dentro da comunidade religiosa, mesmo dentro do seu ambiente cultural, esse tipo de comportamento dela vai chamar a atenção. E fora dos ambientes mais rigorosos, mais conservadores,
tende a chamar ainda mais atenção. E no caso das pessoas autistas, pela adesão inflexível a rotinas, às regras, às normas, elas podem ser também inflexíveis, muito conscienciosas e estabelecer altos padrões morais, mas aparece de maneira diferente também. Existe um sofrimento quando algo foge ao padrão e essas pessoas às vezes são muito incomodadas com comportamentos racistas, preconceituosos, com etarismo, capacitismo, tudo que pode ofender as outras pessoas, às vezes faz com que a pessoa autista, mesmo sendo mais introspectiva ou mais reservada, talvez ela saia desse lugar de passividade para defender as outras pessoas. Isso acontece tanto porque às vezes a pessoa autista passou por situações também ofensivas, em que ela foi injustiçada, então ela acaba criando esse comportamento de defesa e de proteção ao outro, às vezes são muito generosas, participam de projetos sociais e são ótimas nesses assuntos, e também acontece por conta da adesão inflexível a rotinas, aos padrões, porque elas percebem que isso não pode acontecer. Então, talvez por isso, esse comportamento que aparece nas duas condições possam ser confundidos e, às vezes, até levar a um diagnóstico equivocado. Mas, novamente, quando nós vamos observar, as motivações são diferentes e também o histórico da pessoa é completamente distinto. Nós precisamos traçar essa linha do tempo e observar, já que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, nós tendemos a observar esse padrão de comportamento, de raciocínio, as emoções, as dificuldades ou mesmo essa inflexibilidade desde os primeiros anos. Lembrando que sim, eventualmente a pessoa vai ser mais flexível na infância, a pessoa autista, e às vezes ela vai ficando mais rigorosa, seja por compensação ou pelas vivências mesmo, pela interpretação, ou às vezes também porque as demandas sociais e outros desafios vão aumentando ao longo da vida, tanto na adolescência quanto na fase adulta. A tendência é de que a criança, né, o adolescente, perca a estrutura, também a mediação dos adultos e tenha que dar conta de mais atividades. Então, tudo isso às vezes faz com que a pessoa vá ficando um pouco mais engessada, mas são comportamentos com motivações, causas distintas. O quinto critério do TEPOC é a incapacidade de descartar objetos usados ou sem valor monetário, mesmo quando eles não têm nenhum valor emocional, nenhum valor sentimental. Então, as pessoas que têm transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva geralmente vão colecionar canetas que já não têm carga, embalagem de desodorante, de hidratantes, e o armário vai ficando muito cheio. Às vezes, o marido ou a esposa fica muito aflito porque a casa está entulhada, e isso é diferente também do transtorno de acumulação. Aqui nós precisamos de mais critérios relacionados, né? Se a pessoa tiver só esse comportamento, essa tendência, aí geralmente ela vai receber o diagnóstico de transtorno de acumulação. Mas no caso do TEPOC, ela faz isso porque talvez ela sinta que algum dia ela vai usar aquele restinho de creme que seria um desperdício, jogar a embalagem fora com 1 milímetro lá de desodorante, ou que a caneta, talvez um dia ela vai acrescentar um pouquinho de álcool para ela continuar usando. Então seria mais parecido com o que as pessoas chamam no senso comum de muquirana, da pessoa que é um pouco mesquinha, ou tio Patinhas, que ela fica muito fixada ali na economia, no que ela ainda pode fazer ou reciclar. Já no caso do autismo, isso tende a acontecer porque a pessoa faz categorização, ela faz seriação, empilha os objetos, às vezes ela monta uma configuração de brinquedos no quarto e fica muito aflita também, muito incomodada se alguém muda esse jeito dos objetos, dos brinquedos, porque para ela aquela organização física do ambiente traz um conforto emocional, traz um conforto interno.
Os pais às vezes têm dificuldades até de mudar a mobília, de fazer uma reforma, porque toda alteração no ambiente pode causar uma instabilidade para a pessoa autista, uma ansiedade maior, porque ela precisa da previsibilidade. E às vezes se desapegar dos objetos pode causar esse desconforto. Além disso, os hiperfocos, os interesses especiais, talvez façam com que a pessoa acumule também pedacinhos de objetos, pedrinhas, brinquedos ou algum elemento desse interesse especial. Então, talvez ela pareça acumuladora. O sexto critério do TEPOC é relutar em delegar tarefas e às vezes a pessoa realmente não consegue trabalhar com outras pessoas, não consegue ter colegas de trabalho, a menos que essas pessoas se submetam à sua forma, a uma forma exata, muito metódica, muito determinada de fazer as coisas, de executar uma determinada tarefa. Então, às vezes a pessoa nos conta realmente assim: eu prefiro trabalhar sozinha, eu não gosto de companhia e sempre que alguém entra na minha equipe, eu sinto que atrapalha. Então, eu digo claramente: se quiser trabalhar comigo, tem que ser do meu jeito. A pessoa verbaliza isso com naturalidade. E no caso da pessoa autista, ela também pode ter esse rigor, mas por uma dificuldade de compreender as informações que o outro traz, às vezes dificuldade de entender as pistas sociais, as expressões faciais dos outros. Então, talvez a pessoa realmente fique sobrecarregada porque ela não compreende se ela está conversando da maneira certa, se ela está transmitindo as orientações com clareza. Então, por uma confusão social, talvez essas pessoas acabem se retraindo e prefiram realmente o trabalho individual, em que elas não precisem ter esse desgaste de ficar o tempo inteiro monitorando a si mesmas e também monitorando o ambiente, se o ambiente está dando feedbacks mais positivos, se as pessoas estão gostando da colaboração dela. Então, novamente, o mesmo comportamento pode aparecer por motivações distintas nas duas condições. O sétimo critério do TEPOC é adotar um estilo de vida muito econômico. O DSM-5 fala realmente de um estilo miserável de gastos, tanto em relação a si mesmo quanto em relação às outras pessoas. Por isso, às vezes a gente pensa em um personagem como Tio Patinhas, e na verdade, o dinheiro para essa pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva realmente é visto como algo a ser acumulado, não é algo para ser gasto. Porque a pessoa pensa que se houver uma catástrofe, geralmente é uma pessoa mais pessimista que vê só cenários catastróficos, então, caso isso aconteça, algo de ruim, ela vai ter a sua proteção. E só vai acumulando as suas louças maravilhosas, não usa, não oferece o melhor à sua visita, ou presentes às pessoas que ela gosta. Se ela precisa realmente presentear, vai ser algo muito simples, talvez isso não demonstre o real valor da outra pessoa e vai gerando esses desgastes nos relacionamentos. Por isso é um transtorno. Novamente, toda vez que nós estamos falando de transtornos mentais, nós vamos pensar em intensidade e frequência suficientes, né, dessas características ou desses sinais ou desses sintomas para causar prejuízos clinicamente significativos. Agora, no caso do autismo, a pessoa também às vezes adota um estilo de vida mais minimalista e às vezes realmente tem dificuldade com gastos, mas porque ela tem essa adesão inflexível a rotinas, ou às vezes ela precisa economizar em uma coisa para sustentar os seus hiperfocos, às vezes ela tem muita sensibilidade sensorial, não consegue ir a um shopping, às vezes ela vai dar um presente mais simples porque ela não consegue refletir, às vezes não tem essa ideia de reciprocidade socioemocional e vai ter dificuldade para imaginar o que pode agradar o outro. Então, se ela tem hiperfoco, por exemplo, em super-heróis, talvez ela apresenteie o outro com o que ela gosta. Isso pode gerar ruídos de comunicação, mas não tem as mesmas motivações, as mesmas causas nos dois transtornos. E, finalmente, o oitavo critério do TEPOC é exibir rigidez
e teimosia muito forte. Então, se a pessoa tem um pensamento, aquele pensamento é fixo, ela não muda de jeito nenhum, não adianta argumentação e ela está firme, refletindo, imaginando que todo mundo tem que ser assim, que as pessoas não devem gastar, que o certo é acumular o dinheiro porque nunca se sabe sobre o dia de amanhã, e a pessoa tem esse discurso firme e ela não tem insight, né? Não tem crítica sobre o próprio comportamento e ela não considera outras possibilidades de estilos de vida, outras vivências, outras experiências, outros modos de ser. Então, além de ser inflexível em relação aos seus próprios padrões morais e comportamentais, a pessoa também vai ser inflexível em relação às escolhas das outras pessoas. E a teimosia aparece justamente aí, porque mesmo que existam evidências claras, mesmo que a prova da verdade esteja ali na frente da pessoa, se ela estabeleceu uma determinada verdade, isso não vai fazer diferença, ela vai manter a sua própria ideia. E no processo de terapia é realmente um desafio, porque nós trabalhamos com alternativas, com possibilidades de pensamentos, comportamentos, de emoções, e a pessoa tende a não se desapegar, ela fica fixada ali no que ela pensa e às vezes é um grande problema, por exemplo, em casa, se a família está precisando de espaço e tenta negociar, né, tenta jogar fora um pouquinho desses objetos que estão acumulados, às vezes cupom fiscal que ela não joga fora de jeito nenhum, envelopes antigos, notas fiscais ou essas embalagens, provas do ensino fundamental, a estante está cheia, abarrotada de coisas que ela não usa, que não tem valor nenhum. É dificílimo, a pessoa mantém aquela ideia e mantém essa teimosia. Já no caso do autismo, esse comportamento de rigor também pode aparecer, não é imprescindível, mas muitas das pessoas autistas vão ser inflexíveis, mas isso tende a acontecer para manter um conforto tanto sensorial quanto emocional. Então, também existem essas distinções. Então, para fechar aqui, a característica essencial do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é esse padrão muito rigoroso, uma preocupação muito forte com a ordenação, perfeccionismo, a hipervigilância, tanto em relação ao outro quanto em relação a si mesma. E isso gera, claro, um rigor muito grande, a dificuldade para ver possibilidades, alternativas, e lembrando que esse padrão de comportamento surge no início da fase adulta e aparece em diversos contextos. Ou seja, nós listamos os 8 critérios do TPOC e fomos comparando ao longo deste vídeo com possíveis confundidores em relação ao autismo. Mas eu imagino que vocês tenham percebido um detalhe. Todos esses critérios, se por um acaso forem confundidos com características do autismo, são características listadas no critério B. Então, onde está o critério A? E essa é a maior diferença. Quando nós vamos fazer a avaliação, sobretudo de um adulto, é fundamental, é crucial, é imprescindível a presença dos 3 itens do critério A, que são as dificuldades na reciprocidade socioemocional, a comunicação não verbal atípica e também a dificuldade na integração entre a comunicação não verbal e a comunicação verbal, ou seja, os gestos, o modo de falar, a expressão facial da pessoa autista pode ser um pouquinho diferente, mesmo que ela tenha aprendido, mesmo que ela tenha treinado habilidades sociais, se ela passa por longos períodos de socialização, nós vamos perceber que a expressão facial fica mais cansada, ela fica sobrecarregada, que aparecem alguns trejeitos, maneirismos diferentes. Às vezes nas meninas, os pais falam que o modo de gesticular é um pouco mais rígido e parece masculinizado. Então, tudo isso nós vamos computando. E o terceiro item do critério A fala sobre a dificuldade de iniciar, compreender e cultivar os relacionamentos. Então, a pessoa autista geralmente teve poucos amigos na infância, às vezes sofreu bullying por não compreender as pistas sociais, pode parecer muito ingênua. E, por outro lado, da pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ela pode até parecer mais séria, mais rígida, só que nós não vamos perceber
todos esses elementos desde o início da infância, então não vamos perceber a precocidade e, além disso, durante a avaliação, a fala às vezes é muito articulada, ela sabe direitinho o que ela gosta, o que ela não gosta e como o mundo deve ser, e ela verbaliza isso com naturalidade, também tem os relacionamentos dela, faz as escolhas, às vezes não é nada ingênua, pelo contrário, ela percebe muito bem, às vezes percebe até coisa que não existe, né? Pistas sociais que não existem, faz interpretações equivocadas, mas esses três elementos não vão estar presentes como na pessoa autista. Agora eu quero saber de vocês, por favor, deixe aqui abaixo nos comentários as suas reflexões, se vocês adicionariam algum item aqui, se vocês percebem novos pontos de contatos, de semelhanças ou diferenças entre essas duas condições, se tiverem sugestões também para novos vídeos, eu estou aqui para atender a comunidade. Por favor, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos, deixe seu like e até breve. Tchau, tchau!